amigos, este é o quadro A Vida em Pauta. Dia 17, numa sexta-feira, dia 17 de outubro, nós tivemos na região de Curitiba e Campo Largo, principalmente, uma ocorrência climática muito intensa. Muita chuva e chuva de granizo. Granizo, quase pedras do tamanho de um punho, praticamente. A cidade de Campo Largo, você deve ter ouvido falar nos jornais, a nível nacional inclusive, que ficou em estado quase de calamidade pública. Muitas casas destelhadas, muitas pessoas desabrigadas e assim por diante. E aí vamos pensar um pouquinho sobre esta calamidade e tantas outras que ocorrem nas nossas vidas, no nosso dia a dia, pelo mundo. A pergunta que normalmente devemos nos fazer: será que Deus não é justo permitir que isso ocorra? Por que Ele permite que isso ocorra? Então temos que pensar um pouquinho por que Deus permite essas ocorrências. Deus não é justo? Não dá para pensarmos em Deus não sendo justo. Portanto, esta premissa está fora. Precisamos pensar em outro e caminhar outros entendimentos. Alguns até deixam de pensar e acreditar e confiar em Deus e até acham que Ele está a divertir-se às nossas custas, está pouco preocupado conosco. E até dizem, se Ele existe, está pouco ligando para nós. Criou o mundo e foi descansar. Será que é isso? Deus está lá no alto, vamos colocar assim, a divertir-se com seu sexo de anjo às nossas custas? Não dá para pensar num Deus brincalhão, num Deus injusto, num Deus que não cuide, não olhe para os seus filhos. Portanto, devemos pensar em outras ideias a respeito destas ocorrências. É uma forma de verificarmos, primeiramente, como nos comportamos diante dessas ocorrências. Mas também Deus o permite para que tomemos atenção e que nos preocupemos com algumas questões na vida. Uma delas, por exemplo, é que cuidados estamos tendo com o nosso planeta, com a nossa casa-mãe? Quais os cuidados que nós estamos tendo com o planeta? Os entendidos e aqueles mais afoitos, preocupados com as questões ecológicas e estão corretos na preocupação, nos chamam a atenção que consequências teremos por causa do nosso descuido para com o planeta. Então, esta é uma preocupação. Isto ocorre por conta da nossa incúria, da nossa despreocupação, do nosso descaso. Nós reclamamos o dia que a cidade alaga, mas se formos olhar nos bueiros, ela alagou porque os bueiros estavam entupidos com lixo que jogamos na rua, e o lixo não foi jogado por Deus. Não é uma preocupação divina o cuidado desse nível, é nossa. Portanto, não podemos culpar a divindade, nem tem como pensar na divindade. Temos que pensar em nós. Como nos comportamos no nosso dia a dia com as nossas questões? Como nos comportamos diante de alguma adversidade? Dizem os espíritos que estamos num mundo de provas e expiações. Já passamos por um mundo de nível primitivo. Essa divisão que Kardec coloca em O Livro dos Espíritos é uma divisão apenas didática, na realidade é um contínuo. Mas já passamos por mundos primitivos, agora estamos no mundo de provas e expiações, então temos ajuste com a lei, temos consequências a ajustar, acertos a fazer com a lei de Deus. Portanto, estamos no mundo de provas e expiações, verificar se já podemos, provas como fazemos nas nossas escolas, para verificarmos se já podemos mudar de nível, mas expiações para vermos se, para corrigirmos, para atentarmos para tudo aquilo que Deus nos forneceu e utilizamos mal. A casa, o planeta, é um dos talentos e dos recursos que Deus nos oferece. Como estamos utilizando? E como estamos utilizando, de uma forma geral, todos os talentos que a divindade nos oferece? As mãos, a fala, a audição, a inteligência. Como estamos utilizando no nosso dia a dia? E se utilizamos mal, teremos que reparar isso. Chamamos isso de expiação. Então temos que corrigir aquilo que distorcemos. E estas calamidades, às vezes, ocorrem, essas aflições, essas dificuldades, para nos chamar a atenção. E como é que estamos nos comportando diante das questões da vida? Portanto, a finalidade, uma das finalidades que podemos tirar, é nos trazer lições. Porque ainda somos espíritos infantis, estamos aí recém-saídos da pré-escola, se pudéssemos fazer esta comparação, recém-saídos da pré-escola. Estamos aí entrando
primeiro grau, ou agora ensino fundamental, com as mudanças que tivemos, ensino fundamental, e se estamos no ensino fundamental, ainda não nos conduzimos com maturidade, dada a faixa etária em que vivemos. Para o espírito também é assim. Basta olhar para trás. Você já parou para pensar, olhar para trás? Mesmo que você não seja reencarnacionista, olha para trás na sua vida um pouquinho, 10, 15 anos para trás. Em que situações você tirou as grandes lições da vida? Na facilidade ou na adversidade? Obrigado pela resposta. Eu tenho certeza que foi na adversidade para a maioria. Então ainda tiramos lições e aprendemos pela adversidade. Então precisamos, diante das adversidades, perguntar a ela o que Deus quer que eu aprenda com ela. Esta é a finalidade. Não há outra finalidade. Mas se temos a finalidade de aprender e crescer com as dificuldades, as mais variadas, as dores as mais variadas, diante das calamidades. É uma adversidade, às vezes, bastante intensa, causando até situações de calamidade pública. Diante das calamidades é que temos que olhar também como nos comportamos. No caso da chuva de granizo, que citei no início, na região de Curitiba, da Grande Curitiba, e principalmente a intensidade maior na cidade de Campo Largo, esta calamidade, quais foram os efeitos que ela teve no comportamento das pessoas? E aí nós tivemos situações, algumas muito sérias, muito graves. As pessoas precisavam, por exemplo, de lonas para cobrir as suas casas provisoriamente, ou para cobrir os seus móveis, para evitar que eles fossem danificados, estragados. Nós tivemos casos de lojas aumentando, mais do que dobrando o preço das lonas. Que comportamento estranho, pouco solidário este comportamento. Então, era o momento, talvez até, de fazer doações de lonas para as pessoas que têm dificuldade de adquirir. De doar os recursos que as pessoas estão precisando numa situação de emergência. Mas há pessoas que se aproveitam da situação de emergência pelo seu egoísmo, pela sua necessidade do ganho fácil, diante de uma calamidade, se aproveitam. Será que este é o comportamento que Deus espera de nós para que não tenhamos mais calamidades, para que não tenhamos mais dificuldades, para que não tenhamos mais dores? Qual é a lei que Jesus nos propõe? A lei do amor, de nos amarmos como irmãos. Irmãos que se amam não se exploram. Então tivemos casos desse tipo na cidade de Campo Largo, de pessoas, de lojas aumentando preços, havendo inclusive a necessidade de atuação de órgãos de proteção do consumidor, como o PROCON. Tivemos casos desse tipo. Tivemos vários materiais de construção com seus preços aumentados. É alguém aproveitando-se da miséria, da dificuldade, do trauma alheio. Isto é comportamento cristão? É verdade que tivemos algumas lojas que fizeram doações de lonas. Teve lojas que vendeu telhas às pessoas que não tinham condições de comprar e disse: quando você tiver condições e de acordo com a sua consciência, você me paga, atenda a sua necessidade. Este é comportamento cristão. Este é um comportamento diante de uma calamidade. Ah, mas as lojas não têm nada com isso, o comércio não tem nada com isso? O comércio nada tem a ver com a sociedade? Me desculpe. Mas não há comércio, não há negócio que funcione sem a participação da sociedade. Se eu tenho uma loja, eu preciso de fornecedores. É a sociedade. Os fornecedores provêm da sociedade. Eu preciso de clientes, provém da sociedade. Então, qualquer empreendimento que eu faça, por mais simples que seja, eu dependo da sociedade. Então, devo retribuir um pouco a esta sociedade. Mas também devo olhar esta sociedade como construída por irmãos na divindade, na paternidade divina, e ser solidário. Lembro-me, para finalizar este quadro, a história de um amigo comum, 2 amigos. Um deles pediu ao outro dinheiro emprestado. Alguns anos atrás, a gente ainda era pouco recém-saído da adolescência. E este amigo que tinha o dinheiro para emprestar, emprestou. E o outro perguntou: quanto devo pagá-lo de juro? Qual o juro você vai me cobrar? E este que emprestou disse: se eu te cobrar juro,
qualquer tipo de juros, não estou te auxiliando na sua necessidade, estou explorando a sua necessidade. É exploração. Então, diante das adversidades, das calamidades, o que devemos expandir é a nossa solidariedade. E também vimos muito isto no dia a dia, nessas calamidades. É isso que Deus espera de nós, solidariedade como irmãos. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples, agora no YouTube. Você pode procurar Espiritismo em Palavras Simples no YouTube. Que maravilha! Ampliando o leque das oportunidades e opções para todas as pessoas que queiram nos assistir. Muito obrigado. A Silvana de Araújo Cerne nos pergunta, na visão espírita, por que fazer o bem? Eu achei interessantíssima essa pergunta. Por quê? Porque existem espíritas que acham que fazer o bem é tão somente divulgar. Mas não é isso. O bem, consoante o que nos diz a doutrina espírita, é de uma complexidade muito grande, que envolve não só a divulgação da doutrina espírita, como a nossa renovação íntima, a nossa transformação moral e, acima de tudo, a beneficência, como está perfeitamente demonstrada no Evangelho segundo o Espiritismo, através de dezenas de páginas. Ou seja, a gente socorre os nossos irmãos, dando a orientação necessária, permitindo-lhe a verdadeira libertação, a libertação da alma. Mas nós, em determinados momentos, somos obrigados a socorrer os nossos queridos irmãos também materialmente. Muitas vezes temos encontrado pessoas que precisam de remédio e não têm dinheiro. Os remédios estão caríssimos. Tem pessoas que passam fome, tem pessoas que passam frio. Mesmo no Paraná, que é um estado rico, nós temos bolsões de misérias. Ainda esses dias a televisão nos falaram que no Paraná existem 500 mil pessoas em moradias de risco. E nós precisamos estar atentos a essas necessidades, porque senão onde estaria o amor? O que faremos quando nós queremos ser abençoados por Deus e não encontrarmos resposta? Certamente a consciência vai nos dizer, porque não fizeram o bem que deveriam fazer, não se lembraram do sofrimento alheio. E aqueles que não se lembram do sofrimento alheio são esquecidos por Deus. É uma questão de justiça. Foi ainda aí aquilo que trazemos à lembrança que Jesus nos disse: a cada um segundo as suas obras. Ou seja, os resultados das nossas obras nos pertencem, tanto bons quanto maus. Daí a importância da gente produzir o bem, porque é no bem que a gente encontra resposta que nos leva a uma situação de absoluta tranquilidade. Se o trabalho no mundo nos dá o salário amoedado, nos dá o dinheiro que necessitamos para a manutenção das nossas necessidades, da nossa sobrevivência, o bem que a gente pratica para os outros, em qualquer circunstância, sem olharmos a quem, nos dá o salário da eternidade. Aquele salário que nos promove a autoiluminação, acima de tudo, nos conforta num mundo difícil como o nosso, trazendo-nos uma paz que o mundo desconhece.